Vamos falar sobre uma das cartas mais temidas, se não a mais temida, do baralho Lenormand. Sabe aquela que só de olhar a gente já sente um arrepio? Pois é, a carta número 8, o Caixão. A imagem por si só já evoca um monte de coisa. Finalidade, perda e, para muita gente, um medo bem real. Mas será que é só isso? O que ela realmente quer dizer quando aparece num jogo? Olha, essa frase, ela captura a essência da carta com uma precisão cirúrgica. A gente não está falando de pequenos ajustes, de uma coisinha aqui e outra ali. Não. O Caixão fala de transformações radicais, daquelas que viram a vida de cabeça para baixo e nos forçam a encarar o fim de um ciclo de uma vez por todas. E para a gente conseguir mergulhar fundo nas camadas dessa carta, que é super complexa, a gente vai se basear na análise detalhada e muito abrangente do Alain Bansari, um baita estudioso do Lenormand. Certo. Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada, tá? A gente vai partir daquela interpretação mais assustadora do Caixão e vamos caminhar até a sua mensagem mais profunda, que é de renovação. Vamos explorar o símbolo, a sua dualidade, os impactos na vida prática, os alertas de saúde, como a carta conversa com as outras e, no final, a sua verdadeira lição. Para começar, não tem como fugir, a gente precisa encarar de frente o significado central e inevitável do Caixão. Ele é o grande mensageiro do fim. Ponto. A mensagem aqui é bem direta. Algo precisa acabar. A carta está dizendo que é hora de abandonar o passado, de liberar aqueles velhos padrões, pensamentos, hábitos, tudo aquilo que impede o avanço. É um convite, e sim, muitas vezes um convite bem doloroso, para a gente aceitar os fatos e finalmente seguir adiante. E a energia dessa finalização se manifesta de muitas formas. As palavras-chave que vêm com elas são pesadas, né? Fim, perda, doença, luto. Elas apontam para um esgotamento, para sofrimento, para aquela sensação de que nada sai do lugar, sabe? Uma estagnação que só pode ser quebrada com uma ruptura, às vezes, bem drástica. Mas vamos em frente, porque como toda carta poderosa do baralho, o Caixão não tem uma face só. Ele carrega uma dualidade que é crucial a gente entender. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa contraposição. De um lado, no negativo, a gente vê o trauma, a dor, a depressão. Mas olha só o outro lado, o positivo. O Caixão pode ser o fim de uma fase terrível, trazendo o quê? Alívio, liberação. Pode ser a chance de renovação, de um recomeço. É o desapego daquilo que faz mal para abrir espaço para uma mudança que vai ser para melhor. E é claro que essa energia toda de finalização não acontece num vácuo, né? Ela se manifesta diretamente nas áreas mais importantes da vida de qualquer pessoa. No amor, o Caixão pode decretar aquele término de uma relação que já não trazia mais felicidade. Na parte profissional, ele aponta para o fechamento de um ciclo. Pode ser uma demissão, a aposentadoria ou até mesmo a conclusão de um grande projeto. E nas finanças, é um alerta bem sério para perdas. Mas, dependendo das cartas ao redor, e olha a dualidade aí de novo, ele também pode anunciar o tão esperado fim de uma dívida. E agora a gente chega num dos aspectos mais sérios do Caixão, que é essa forte conexão que ele tem com a saúde. Aqui, a carta exige atenção redobrada. E essa tabela ilustra de forma brilhante como as cartas vizinhas definem a mensagem. O Caixão junto da foice, por exemplo, o aviso é de algo repentino, grave. Com a árvore, pode indicar uma condição crônica. Com a âncora, a mensagem é de algo incurável. Mas presta atenção na última linha. Junto com o sol, o Caixão pode significar o fim da doença, uma recuperação, a volta à vida. O contexto é tudo. E essa ideia de contexto nos leva a um ponto fundamental. Entender como o significado do Caixão é refinado pelas cartas que estão ali do lado dele e pela posição em que ele cai na tiragem. Em contextos mais esotéricos, as combinações revelam um outro lado bem diferente do Caixão. Com a serpente, pode falar de magia, de feitiço. Com os ratos, alerta para presenças espirituais. Já com o livro ou a cruz, a conversa entra em territórios ainda mais profundos, como necromancia ou trabalhos feitos em lugares específicos, como cemitérios. A posição da carta na leitura também é decisiva. Se o Caixão vem antes de outra carta, ele representa o fim que dá lugar a um recomeço. É quase uma ressurreição. Mas se ele vem depois de outra carta, aí a função dele é confirmar que algo está de fato terminando de forma definitiva. Ele bate o martelo. Bom, depois de explorar toda essa escuridão e os alertas, a gente chega na mensagem que é a mais importante e a mais transformadora do Caixão. É a hora de reinterpretar o propósito dele. E a grande virada de chave é esta. O Caixão não é para ser visto como uma maldição, uma sentença de perda.
Ele representa o vácuo, o espaço limpo, a terra que foi arada para que novas sementes possam ser plantadas. É o silêncio necessário antes da nova música começar. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma reflexão poderosa. O caixão nos força a perguntar: o que na nossa vida já cumpriu o seu propósito? O que é que a gente está segurando só por medo da mudança? Talvez aquele fim que a gente tanto teme seja, na verdade, a única porta para o começo que a gente tanto deseja.